Graça e paz, irmãos. Irmão Antônio aqui. Irmãos, vamos começar aqui um estudo interessante a respeito de casamento. Casamento dentro do mundo cristão e fora dele também. Beleza? Vamos ler o texto de Mateus. Mateus 19, no primeiro verso em diante. Vamos aí elucidar algumas coisas a respeito de casamento. E claro, estamos falando de casamento, vamos falar também de divórcio. Duas situações que é permitido divórcio. Eu só conheço duas à luz da Escritura, tá? Não conheço mais nenhuma, tá? E existe aí 3 motivos que permite uma pessoa casar de novo. 2 por divórcio e uma que é a morte, tá? Porque a Bíblia diz assim que o marido ou a mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo e vice-versa. Isso é o quê? Quando casa. É até a morte, tá? Então vamos lá, Mateus 19, capítulo 1, capítulo 3 em diante. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondeu e disse-lhes: não tendes lido aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E quem se casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então veja aqui, palavras de Jesus, discurso do próprio Cristo. Não tem nada para acrescentar, nem nada para diminuir. Só há algo a falar a respeito de entendimento, né? Porque essas palavras podem se entender claramente algumas coisas aqui que muitas pessoas têm certa dificuldade. Veja bem, o casamento é entre macho e fêmea. Então esse negócio de homem casando com homem, mulher com mulher, isso aí é viadagem. Pode botar o nome que quiser nesse trem. Menos casamento. Não interessa algum tribunal ou alguma corte humana disse que isso é lícito, que pode, se existe alguma lei, é dos homens, não é de Deus. A lei de Deus é macho com fêmea e pronto, acabou. O que passar disso é coisa do Satanás. Então se é coisa do Satanás já sabe, né? O inferno é o lugar certo para esse tipo de gente, tá? Não adianta vir de conversinha mole, tá? E tem um monte de igreja evangélica aí aceitando casamento gay aí. Cuidado, hein? Os pastorzinhos que estão fazendo isso, porque é lobo, bandido. O cara que faz isso é um bandido, tá? É infiel com a palavra de Deus. Então, é um miserável. Já tá com os 2 pés no inferno junto com os que estão casando aí, macho com macho, tá bom? Então, veja bem. Não pode se separar por qualquer motivo. Casou é até que a morte separe, tá bom? Por quê? Porque a morte vem da parte de Deus, então Deus separa aquilo que ele uniu. Veja bem, a não ser que seja por prostituição. Então, houve uma prostituição, pode haver-se um casamento. Pode haver-se um divórcio, perdão. Então, veja. Mas disse assim, ó. Aquele que casasse, que se separar de uma mulher e casar com outra, por qualquer motivo, comete adultério. E quem casar com a repudiada também está adulterando. Então, já são 4 adúlteros aí. Tá bom? Então, é prostituição. O primeiro motivo que pode ter divórcio, tá bom? Então, em outra parte vem dizer aí numa das cartas de Paulo que se a mulher se separar do marido, ou que fique sozinha, ou que procure se reconciliar com o marido.
Aí eu digo, por que a Bíblia sempre fala se a mulher se separar do marido? Lembra que é sempre a mulher, a mulher. Vocês vão ver isso predominantemente em todos os versos bíblicos. Tem um motivo por isso. Mais tarde eu vou falar ele, tá bom? Então, se haver um repúdio por causa de uma fornicação, e não haver uma reconciliação, há um divórcio aí. Mas quem foi traído pode casar-se de novo. Porque não foi ele quem quebrou a aliança, foi a outra pessoa. Porque diz assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão e serão dois, uma só carne. Não pode ter terceira carne aí no meio. Não pode, tá? Porque trazendo uma terceira, quebra-se a aliança. Então assim, aquele que foi o traidor, ele tá fadado a viver sozinho pro resto da sua vida. Ou procura aí se reconciliar com o seu cônjuge. Não conseguindo, vai ter que viver sozinho até que o seu antigo cônjuge morra. Enquanto ele pode casar de novo, não foi ele quem quebrou a aliança, tá bom? Então, vamos ter esse entendimento primeiro. Aí, então, Paulo vem falando disso também aí na primeira carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 7, do verso 1 em diante. Ele vai falando a respeito de casamento, das coisas cristãs, etc. Quem quer casar, que pode casar, melhor é não casar. Ele fala que melhor é não casar, porque os que ficam solteiros se dedicam melhor a agradar somente a Deus, não precisa agradar a esposa. Se é homem e se é mulher, não precisa agradar a esposa, enquanto que quem casa tem que cuidar das coisas do mundo para agradar o seu marido ou a sua esposa. E ainda lá no verso 28... do capítulo 7 vem dizer que padece muitas tribulações na carne. Porque, claro, né, nem todo mundo bate 100% o seu sininho. Né? Vai haver divergências de ideia, de gostos, então vai haver atritos aí. Um vai gostar de uma cor, outro de outro. Um gosta de um carro, quando vai comprar o outro gosta de outro. Um gostou do apartamento dessa casa, o outro não gostou. E aí dá muita confusão. E isso é motivo, às vezes a gente separa. Não deu, vou embora e pronto. E meu amigo... não tem esse negócio. Casou, presta atenção. Casou olha só, casou é pro resto da vida. Aí o segundo motivo que a Bíblia fala de que pode deixar-se de casar está aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, tá? Capítulo 7, do verso 1 em diante. Ele vai falando aí a respeito disso. Quem quer casar, que case. Quem não quer casar, que não case. Né? Melhor é que fique sozinho. Mas, assim, se casar também não é pecado. Não é um crime diante de Deus, não. Agora, ali, no verso 10, ele começa a falar um assunto. Ó. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar... que fique sem se casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Tá vendo? Então assim, para quem é casado com Deus, na verdade não convém aí uma fornicação aí no meio, a fornicação não, ai Jesus, uma prostituição, né? Não convém, porque é um pecado mortal, tá? Mas aos outros digo, eu não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, né? E ele consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele não consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Olha só, que interessante. Aqui você vê um segundo motivo de divórcio. Agora vamos lá, vamos entrar porque aqui tem muita gente que se aproveita dessas brechas aqui para fazer um monte de presepada e querer justificar divórcio, etc. Bandido. Tem um monte de bandido querendo usar a Bíblia como desculpa. Não seja um bandido, você é um filho de Deus. E se você é uma pessoa do mundo, se atenta para isso aqui, para o chicote divino não pegar no seu lombo.
Tá bom? Veja bem, aqui não está falando de você ser filho de Deus e casar com a pessoa do mundo. E não deu certo, posso me separar dela. Não. Você que é filho de Deus, que é um cristão, que é batizado, que segue uma doutrina evangélica aí. Diz assim, que parte tem a luz com as trevas? Não se põe em julgo desigual com os infiéis. Você é um fiel. Por que você vai se botar em julgo desigual com o infiel? Você se casar com um infiel lá do mundo é um julgo muito desigual. Então você já está quebrando o mandamento de Deus. Você não pode se casar com um mundano. Ah, mas eu gostei do cara, ele é um gatinho, eu gostei da menina, é uma gatinha. Tudo bem, você vai lá, vai evangelizar ele, vai trazer ele para dentro do reino da luz, ele vai se batizar, vai começar a seguir a Jesus. Aí sim, se ele se firmar na fé, você se casa com ele. E estão sujeitos às leis matrimoniais. Tá? Estão sujeitos. Então aqui está falando, o texto está falando de quê? De uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo. De um homem ou uma mulher que se converteu, mas o marido, ou no caso de uma mulher, o marido não quis se converter a Jesus, não quis seguir a fé cristã. E a mesma coisa aí, de repente o marido e a mulher não quis a fé cristã e não quer viver mais. Pode se separar. E você vai entender esse assunto se você analisar ele espiritualmente. Porque a partir do momento que você se batiza, você morre para o mundo. E você vive para Cristo. Então a morte livra-te do laço matrimonial. Porque diz que o homem e a mulher tem que estar unidos até a morte. Então ali aconteceu uma morte, mas ela foi um sepultamento através do batismo, que é um simbolismo. Eu espero aqui que as pessoas entendam do que estamos falando, do simbolismo do batismo, que é como um sepultamento e uma ressurreição. Então você começa a ser uma nova pessoa. Mas a sua carne não morreu necessariamente, você não foi morto. Né? Isso é um simbolismo espiritual, né? É um ritual. Então, se o seu cônjuge que não quer compartilhar a tua fé, não quiser viver com você, você está livre. Você pode ir se casar novamente, seguir a vida com Cristo dentro dos parâmetros aí matrimoniais. Casar-se com uma pessoa de Deus que está dentro do reino da luz e beleza, vive lá, show de bola. Sem traição, depois vive até a morte, tá bom? Mas você só está livre se o teu marido ou a tua mulher não quer compartilhar a tua fé e quer se separar de você, você pode se separar, mas você tem que permanecer na fé. A partir do momento que você abandonar os caminhos da fé e voltar para o mundo, você vai ter que voltar lá de onde você parou. Aliás, você não pode voltar para o mundo. A Bíblia diz que você nem pode. Se você voltar para o mundo, você já tem uma expectativa de condenação. Então, esse é o segundo motivo que permite um divórcio. Tá bom? Então, agora, sobre os adúlteros, né? Pessoas que se separam por qualquer motivo e se casam. Eles não herdarão o reino do céu. 1 Coríntios 6, 9 e 10 fala sobre isso. Os evangelhos falam a respeito disso. E também o Apocalipse fala a respeito disso. Que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Agora veja um texto muito interessante que nós vamos ler, que é Provérbios 6, 32. Eu vou falar aquilo a respeito porque que sempre fala, se a mulher deixar o seu marido, etc. Ela sempre é mencionada a mulher como sendo a traidora no negócio todo. Você vê isso em todos os textos. Pode ver. Se a mulher repudiasse do marido, né? Então, coloca-se sempre a mulher como sendo tocada por escanteio. Você vai entender o porquê disso. É uma explicação. Então, veja bem. Provérbios 6,32 diz assim, mas o que comete adultério com uma mulher, se comete adultério com uma mulher, está falando de um homem, né? Tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Então, o que nós vemos aqui é o quê? Aquele que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Ou seja, está falando de um homem que não tem muito entendimento das coisas. Então, como que eu entendo isso? Por que sempre está citando a mulher na instância, como se ela fosse sempre a culpada por uma traição? Veja bem, o livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, o verso 13 e 14 diz assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada,
caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé e caridade e na santificação. Veja bem, quem caiu em transgressão foi Eva. E depois, enganando Adão, aquele episódio foi. Mas quem que foi enganada? Foi a mulher. Então, a mulher ela tende a ser culpada por isso. Por isso que ela perdeu a prioridade junto com o homem. E ela foi rebaixada um patamar e ficou em sujeição ao homem. Por quê? Porque Adão e Eva, eles tinham a mesma autoridade junto. Apesar de Deus dizer que criou primeiro Adão e depois Eva. Mas a partir do momento que Eva foi enganada, demonstrou que ela não tem capacidade de cuidar-se de si mesma sozinha. É isso que mostra. Por isso que a Bíblia mostra a mulher como sendo um vaso frágil que precisa estar sob a tutela de um homem e ser cuidada. No casamento é assim. E para aquelas que ficam solteiras, estão diretamente sob a tutela de Cristo. Simples assim de entender. Então, a mulher ela tende à fraqueza. A gente vê isso. Lá no Éden já mostra isso. Ela tende à fraqueza. Por isso que esse provérbio diz que o homem que adultera com uma mulher, ele tem falta de entendimento. Ele não pode fazer isso. O homem ele tem que ser forte e não cair em transgressão. Tá? Por isso que você adquire esse entendimento lendo da carta de Timóteo. Lá em Provérbios... Lá em Provérbios 5, 15 e 19 diz: beba da tua própria fonte e que as tuas águas sejam para você, porque tu daria elas a outras pessoas. Está falando de casamento lá. Está falando de um homem que deve se satisfazer somente com a sua mulher, não sair por aí catando outras, se relacionando com outras. Se você casou... Meu amigo, foi você que escolheu casar com a sua esposa. Tá? Foi um consentimento mútuo. Que negócio é esse de amanhã depois, um ano depois, ou uma década depois já... Ai, não quero mais. Eu não gosto mais do meu marido, eu não gosto mais da minha esposa. Que negócio é esse? Tem que ser honrado. A pessoa que não honra, que não zela pela própria palavra... O que se espera disso? O que se espera? Veja bem, 1 Timóteo, capítulo 3. É uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. E mais à frente diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então veja bem. Se o cara já deixa de gostar da própria esposa, que é a sua própria carne, como é que ele quer ser aí um líder? Agora vamos entrar para esse viés agora. Começamos de casamento e vamos terminar num assunto super interessante lá em Efésios daqui a pouco. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso e etc. Convém também que tenha bom testemunho. Agora vem cá. A palavra episcopo, ela é bem mal interpretada. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. No verso 2 está escrito bispo. Na primeira palavra está escrito episcopo. No primeiro verso. Só que a palavra bispo, ela vem do grego episcopos. A palavra episcopo é bispo. É a mesma palavra. Aí eu penso, por que um atribulado filho das trevas? Porque não é filho de Deus o cara que pega a mesma palavra e traduz com dois nomes diferentes. Uma num verso da Bíblia e no outro outra.
É coisa do diabo um negócio desse. Não é de Deus. O cara, não, mas os caras se esforçaram o cacete. Os caras se esforçaram para botar confusão na cabeça dos filhos de Deus. Aí o cara tem que ir lá ver o grego originalmente e saber a origem das palavras para saber que tem um erro aqui de tradução. Por que alguém coloca um negócio totalmente equivocado assim que causa uma confusão na cabeça das pessoas? Então a palavra episcopo, a palavra bispo é a mesma. Então, mas como é que o cara ia botar bispado? Pois bem, coloca bispado. Tá? As pessoas entenderiam com mais clareza. Tá bom? Tem que ser episcopado. Então coloca lá no verso 2. Pois convém ao episcopo. Não está falando de episcopado? Por que muda para bispo? É gigante a diferença. Quem vai saber que bispo e episcopo é a mesma coisa? Só alguém que for lá conferir no original grego lá, que vai saber, senão não tem como saber. E essa palavra quer dizer guardião, vigia. É o trabalho do marido na casa, ele é o guardião da sua casa. Ele vigia sobre todos, sobre esposa, sobre filhos, sobre empregados. Então, do romano, ele tinha no dialeto romano, ele tinha aí, era uma ideia de um magistrado, um juiz, um inspetor aí de uma circunscrição territorial. É o trabalho de um bispo, de um episcopo, né? Um vigia. Então, veja bem, agora vamos ler também rapidamente o verso 8 da primeira carta de Timóteo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, e também estes sejam provados, e da mesma sorte, suas mulheres sejam honestas e não maldizentes. Os diáconos devem ser maridos de uma mulher. Quer dizer que se o cara foi separado, aí já largou e está casando de novo, meu amigo, você é reprovado para o ministério. Não vem de historinha. Porque já faz tempo que o homem não pode casar com duas mulheres. Desde os tempos de Jesus já não pode mais. Então, se você é divorciado aí de circunstâncias adversas das duas que eu falei, não importa se você era mundano e se converteu para Jesus. Casamento não se apaga na conversão. Tá bom? A não ser que você tenha uma mulher que não quis seguir com você na fé. Tá bom? Senão, cuida aí, hein? Tem um monte adulterando aí dentro da casa de Deus. Mas por que eu trouxe isso? Porque no livro de Efésios, né? Ainda quero fazer uma citação final sobre diácono. Diácono é a palavra ministro. E a Bíblia diz que todos são ministros de uma nova aliança. Então assim, pastor, profeta, mestre, tudo é diácono. Um bispo é um diácono, ele é um ministro, mas o bispo é dentro do episcopado, né? Ele é a categoria mais alta. Ele está abaixo do apóstolo apenas, é apóstolo, bispo e vem descendo. Aquela categoria toda que existe, né? Então assim, tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser um cara já divorciado, a não ser que seja por aquelas circunstâncias que falamos, caso contrário não se enquadra. Então ele tem que fazer bem o seu negócio. Então veja bem, Efésios, agora para encerrar, capítulo 5, verso 31, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Quando o homem deixa seu pai e sua mãe? Tudo bem, os que casam aqui na terra, a gente sabe, deixou o pai aí, a mãe, etc. Agora ele diz assim, grande é esse mistério, e digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando foi que Cristo deixou o seu pai e sua mãe para casar com a igreja? Porque a igreja aqui é colocada como a esposa. O pai de Cristo nós sabemos quem é. Abba, Pai, o Todo-Poderoso. E quem é a mãe de Cristo que ele deixou para casar com a igreja? Quem é a mãe dele? É Maria?
Então você vai ter que concordar com os testemunhos de Jeová que diz que Cristo veio a existir somente quando ele nasceu de Maria, há 2000 anos atrás, é um pouquinho mais, né? Mas João diz que Cristo estava com Deus desde o princípio. No princípio ele estava com Deus espiritualmente. Ele era espírito e ele se fez carne no tempo ali de Maria e nasceu. Agora, quem é a mãe que Cristo deixou? Quem é a mãe? Onde ela está? Qual é o nome dela? Tá vendo? Paulo falou que é um grande mistério. Um grande mistério. Então, assim, só vai entender isso quem entende de casamento. Quem não entende casamento jamais vai desvendar esse mistério aqui, ó. Vou fazer um vídeo explicando esse mistério. Acompanhe aí nos canais oficiais, nas redes sociais, uma segunda parte. E eu vou explicar quem é a mãe de Jesus. Quem é a mãe? Não Maria, porque Jesus já existia desde o princípio. E se ele tem um pai, ele tem que ter uma mãe. Se ele é filho de Deus, para ser filho, o pai tem que ser casado com uma esposa e ter um filho. Por isso que diz que há uma família no céu. Mas pouca gente entende a respeito disso, o que é família. As pessoas acham que casamento surgiu no tempo de Adão e Eva. Casamento surgiu muito antes. Muito antes. Quem é o primeiro filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primeiro e único filho de Deus. Ele é o unigênito de toda a criação de Deus. Então, quem é a esposa de Deus? Ah, mas Deus não tem esposa. Ah, meu filho. Eu quero ver você explicar. Então você vai ter que concordar que Deus é macho e fêmea junto. É um demiurgo. É isso? Aí você vai cair lá junto com uma seita meio cabulosa por aí. Mas assim, a Bíblia mostra isso. E Paulo fala que é um grande mistério, mas ele explica. E ele diz, eu falo a respeito de Cristo e da igreja. Então tem explicação. Está na escritura e dá para ser entendido. Vou fazer um vídeo esclarecendo para os irmãos. É lindo, maravilhoso. Tá bom? Graça e paz. Me acompanhe aí nos canais que vai vir a explicação. Eu não vou ficar devendo. É promessa. E eu vou cumpri-la. Vou trazer para os irmãos e vai ficar show de bola, tá bom? Graça e paz, grande abraço, que Deus abençoe a todos.